Glória a Jesus. Graça e paz a todos. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando mais um início numa escola bíblica dominical, com a permissão do nosso glorioso Deus. E nós vamos ter um assunto interessante hoje, nesta manhã, tá? Então nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Peço a você, quando entrar, você possa nos acompanhar aí, adorando o Senhor juntamente conosco. Vamos orar fazendo a leitura inicial. Depois vamos estar louvando o hino 96 da harpa cristã. Que Deus possa nos abençoar e nos dar vitória nesta maravilhosa manhã. E Deus, nessa hora, nessa oração, irmãos, vamos orar uns pelos outros, E que Deus possa iluminar os nossos corações para a gente fazer o verdadeiro culto ao Senhor, Que seja restabelecido o verdadeiro culto a Deus, tá? A igreja precisa, é muito escândalo, muitas coisas acontecendo, mas que nós possamos ser verdadeiramente adoradores ao Senhor Jesus. Oremos a Deus. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, como instrumento, ó Pai, e vaso nas Tuas mãos, Senhor, para trazer o entendimento da Tua palavra ao coração dos Teus filhos e também ao meu coração primeiramente, ó Senhor. Ilumina nossa mente, nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha instruir cada dia mais o nosso ser, iluminando, meu Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus, dando conhecimento da Tua palavra, ó Deus, ó Pai. Pai Santo e Eterno, abençoa a cada vida, a cada irmão, a cada pessoa que entrar, papai, assistir este vídeo, que eles possam ser alcançados, impactados pela Tua palavra, ó Senhor. Ó Deus Eterno, abençoa neste domingo maravilhoso a cada família, meu Pai. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Graças e paz a todos. Vamos estar louvando o hino. Quando os irmãos entram aí, vamos louvar o hino, então, 96 da nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se alegre foi
construís a mansão sem par, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Então, amém, né? Deixa penetrar a luz, né? Que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz. Só nosso Deus para nos trazer felicidade em meio às tribulações, né, das nossas vidas, não é verdade? Então que Deus queira abençoar todos os irmãos que estão entrando aí nesta manhã. Então nós vamos para a 8ª lição, irmão, 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Eu vou já colocando os slides aqui, tá? Os irmãos que quiserem aproveitar e abrir as suas Bíblias aí no livro de, né, no livro de Isaías, nós vamos estar meditando no livro de Isaías, tá bom? Para a glória de Deus, nesta manhã, Santo Deus de Israel, vamos abrir aqui, tá? Eu vou colocar aqui já o slide e vocês já vão acompanhando aí conosco. Quero dar minha paz ao Senhor a todos os irmãos, ao irmão Ronaldo, lá de Piracicaba, né? Nossa irmã Denise Gonçalo está entrando aí, a minha esposa, a nossa pastora Hilda, né, pastor José Dias, que toda manhã nos acompanha, nos dá, né, o privilégio de estar nos ajudando aí, fazer essa maravilhosa aula, né, na presença do Senhor, tá? E todos os irmãos estão entrando, eu vou virar aqui para vocês estar visualizando os slides aí, tá? Quero posicionar de uma forma melhor que possam ver. Então vamos aí, que a gente possa dar início à Escola Bíblica Dominical, tá? Então nós estamos fazendo a primeira lição do trimestre da Escola Betel, essa revistinha que nós usamos da escola, tá? Nós estaremos fazendo até a 8ª lição, confiar no Senhor em todo o tempo. Objetivos da lição desta manhã: destacar a importância de restaurar o altar do Senhor, mostrar que o Senhor sempre envia socorro para nós e explicar que o inimigo sempre levanta para cair, meu irmão, tá? O inimigo ele sempre vai levantar para poder cair, ele não conseguirá ficar em pé diante do Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos, tá bom? Então nós estamos na lição de número 8, confiar no Senhor em todo o tempo. Esta é a lição da Escola Bíblica Dominical nesta manhã, tá? Então confiar no Senhor em todo o tempo, independente da situação, da circunstância e das adversidades. Nós temos um Deus que cuida e segura nós pela sua mão, tá? E não é nós que seguramos na mão do Senhor. É o Senhor que segura nas nossas mãos, por isso nós temos vitória na presença de Deus, tá? Então o texto áureo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso 1. A maior coragem se revela na crise, quando nós colocamos a nossa fé focada em Deus, tá? Então a maior coragem revela na crise, quando nós estamos por dificuldade, aí sim Deus faz exalar a nossa verdadeira fé e confiança no Senhor, tá? Porque enquanto as coisas estão tudo bem, é fácil ser cristão, é fácil ir para a igreja, é fácil orar, é fácil adorar, né? Mas na dor que revela a nossa verdadeira fé focada no Deus que pode todas as coisas, tá bom? Então o texto de referência é Isaías capítulo 37 e o verso 33 em diante, que diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade e nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele com escudo, ou levantará contra ele tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000
E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. Tópicos da lição: vai falar um pouco sobre um jovem rei para Judá, reavivados em meio ao caos e um socorro bem presente, a parte 3 da lição, tá? Então, ponto de partida aí para a gente poder dar início a essa linda escola bíblica dominical nesta manhã. Diz assim: é preciso restaurar o nosso altar, tá? Então nós precisamos restaurar o altar do Senhor. Essa é a vontade do nosso Deus para conosco. Nós precisamos estar sempre fazendo com que nós possamos restaurar o nosso altar para que o nome do Senhor ele possa ser glorificado, meus queridos, tá certo? Então que vocês possam entender esta manhã esta mensagem que você precisa estar se reestruturando na presença de Deus. Introdução: Ezequias foi um notável rei de Judá, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor, restaurar o serviço no templo, de acordo com a palavra de Deus, e se esforçou para levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus mesmo diante de perigos e ameaças, tá? Então nós vamos basear nesta manhã na história da vida do rei Ezequias, um dos reis de Judá, nesta manhã. Então, lição de número 1. Vamos lá, número 1. Ezequias voltou-se para o Senhor, tá? Então, essa é a vontade do nosso Deus, né? O nosso Deus, ele está mostrando que Ezequias voltou-se para o Senhor. Então, meus queridos, vamos basear um pouco na história do rei Ezequias, tá? Quem foi Ezequias? Ezequias foi filho de Acás, um dos reis também de Judá. Mas ao contrário do seu pai Acás, Ezequias ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme está escrito lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 1 e verso de número 3, tá? 2 Reis, capítulo 18, verso 1 até o verso 3. Lá Ezequias mostrou que ele foi um homem obediente, né? Ele preferiu adorar e glorificar o nome do Senhor, não seguiu o exemplo do seu pai, que é um rei mau, que andou na idolatria, corrompeu o povo, né? Levou o povo a fazer aquilo que não agradara ao Senhor, tá? Ele sucedeu no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, né? Começou a reinar Ezequias em Judá nesse período aí também, tá? Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, tá? O nome da sua mãe era Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, o seu pai, tá? Ezequias foi um grande reformador. O seu reinado foi marcado por grandes demonstrações de fé e fidelidade e aliança ao Senhor, tá? Então Ezequias ele foi diferente dos outros reis de Judá e do rei Acás, que era seu pai, porque ele preferiu adorar o Senhor, né, e fazer aquilo que era reto diante do Senhor. Então a gente tem um exemplo grande aí, que as pessoas fazem errado se bem entenderem, né? Porque ele teve o ensinamento da parte do pai, mas ele preferiu fazer aquilo que era reto ao Senhor, ao invés de fazer o que ele tinha aprendido junto com seu pai, o rei Acás. Então Ezequias foi um exemplo para nós. E é sobre a vida dele que nós vamos meditar nesta manhã, tá certo? Então, Ezequias, ele fez o que era reto ao Senhor, mas ele entendia que para poder as coisas voltarem a estar de acordo com a vontade de Deus, ele precisava reparar o templo, né? Então era preciso reparar o templo. Por que reparar o templo? Porque não tinha mais culto ao Senhor no templo, a casa estava voltada para a idolatria, o povo estava se corrompendo, tá? Então o povo fazia o que bem entendia. Aí o que o rei Ezequias fez para poder restaurar o templo? Então vamos aprender então esses passos para que nós possamos reparar isso na minha vida e na sua vida, para que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar, tá? Então essa é a vontade de Deus para conosco. Ezequias ele santificou, né, o templo, santificou os levitas, chamou novamente os levitas para a casa do Senhor, tá? Ele já chamou novamente os levitas, conforme você vai ver lá no livro de 1 Reis, tá certo? Você vai ver isso lá, em 2 Crônicas também, capítulo 29, do verso 3 ao verso 5, você vai ver isso. Ele santificou então os levitas,
Ele santificou também o templo, tirando toda a imundície, né, do santuário, tudo aquilo que desagradara ao Senhor. No primeiro ano do seu reinado, e no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, as portas do templo. Trouxe os sacerdotes, trouxe os levitas, ajuntou todos eles na praça oriental lá da cidade e disse para eles assim: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e se desviaram a seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Tá? Então, em 2 Crônicas, capítulo 29, do verso 3 a verso 6, ele chama o povo, o rei Ezequias, um líder que verdadeiramente colocou no seu coração em restabelecer o verdadeiro culto ao Senhor, verdadeiro culto a Deus, tá? Então, para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor, os nossos líderes, as pessoas que estão na frente do trabalho, que são as pessoas que estão tomando conta, ele tem que realmente olhar e trazer de volta o povo à verdadeira adoração ao culto ao Senhor. E para isso precisamos restaurar o templo e restaurar os altares, para que nós possamos fazer a verdadeira adoração. E o mais importante de tudo isso, além dele restaurar o templo, restaurar os sacerdotes, restaurar os levitas, pessoas que estavam à conta da casa do Senhor, ele convocou os seus súditos à adoração do verdadeiro Deus, tá? Então, no meio do povo de Deus, sempre houve necessidade de reformadores. Meus irmãos, sempre houve necessidade de reformadores dentro da casa de Deus e do povo de Deus, Israel, uma hora estava adorando a Deus, outra hora virava as costas ao Senhor. E a igreja do Senhor nos dias atuais não é diferente, Ao mesmo tempo que nós estamos adorando ao Senhor, depois já viramos as costas para o Senhor. Aí quando nós caímos em tribulações e luta, a gente volta para o Senhor. Mas nós não temos constância no Senhor, Não vivemos a vida constantemente adorando ao Senhor. Então, eu quero que você entenda nesta manhã isso. Eu vou mostrar algum exemplo de reformadores, para você ver que Deus sempre levantou pessoas para poder estar fazendo aí, a reforma na sua casa e na sua obra, porque as pessoas não conseguem permanecer firmes na presença do Senhor, tá? Então sempre houve reformadores religiosos para despertar o povo à verdadeira adoração. Nós precisamos nos últimos dias despertar o povo para a verdadeira adoração. Se você ficar comigo até o fim dessa escola dominical, você vai ver o que é avivamento verdadeiro avivamento conforme a palavra do Senhor, tá? Não conforme nós estamos vendo por aí que as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Um dos reformadores da casa de Deus foi Asa, lá em 1 Reis, capítulo 15, verso 12, diz assim: expulsou da terra as prostitutas cultuais e moveu todos os ídolos que seus pais fizeram. Outro reformador foi Jeú, em 2 Reis, capítulo 10, verso 27. Outro reformador foi Joiada, 2 Reis, capítulo 11, verso 18, Outro reformador foi Josias, que 2 Reis 23, verso 4. E outro reformador foi Josafá, 2 Crônicas, capítulo 19, verso 3. Foi a lição da aula passada, Então nós fizemos a lição da aula passada. E agora nós vamos falar sobre Ezequias, um dos grandes reis de Israel, tá? Em 2 Crônicas, capítulo 31, verso 1, diz assim: acabado tudo isto, os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altos e os altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então voltaram os filhos de Israel e cada um para a sua possessão, para as cidades deles, tá? Então Ezequias, ele preparou o altar e preparou o templo para a verdadeira adoração. Meus queridos, o que eu estou querendo colocar no coração de vocês? Quem me conhece, quem participa da Escola Bíblica Dominical comigo, eu estou sempre ensinando ao povo a voltar ao verdadeiro adoração ao Senhor e o verdadeiro amor a Deus, tá? Que é conforme a sua palavra. Nós precisamos voltar a adorar o Senhor e não virar as costas para o nosso Deus. E para isso precisamos reparar o templo. A igreja precisa ser de uma reformação na igreja, porque a igreja está vivendo conforme as coisas que eles acham que deve viver, não de acordo com a vontade do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, tá certo? Então era preciso fazer isso. Então para isso tinha que ter um conserto divino em meio à crise, tá? A crise estava estabelecida sobre Judá. Judá estava vivendo no paganismo, Judá estava vivendo
de acordo com o rei anterior, que era o rei Acás, que levantou os postes ídolos, levantou a idolatria, afastou o povo da verdadeira adoração. Cada um adorava a Deus do jeito que ele achava que era, que devia achar, né? Devia adorar a Deus da forma que eles queriam. Então foi uma coisa difícil, irmão. Não é fácil hoje, né? Um exemplo recente para nós de reformador foi Martim Lutero. Numa sociedade onde a Igreja Católica Apostólica Romana viviam das riquezas do povo, explorava o povo, vivia na orgia, né, no erro, na mentira, na prostituição, escondido dentro das suas igrejas lá, né? Muitos abortos aconteciam nas freiras naquele período, e aí levantou um homem no meio daquela crise danada e tentou lutar contra, né, a instituição que estava vivendo aquela época. E também é assim, na igreja de hoje não é diferente. Hoje nossos pastores, grandes igrejas por aí, exploram o povo, roubam o povo, toma dinheiro do povo, faz tudo, né? E aí não dá aquilo que o povo verdadeiramente precisa, que é a palavra de Deus ao coração da igreja. Então nós precisamos viver um concerto divino a meio à crise, a meio às dificuldades do mundo odierno, onde a igreja está passando neste momento, tá? E quando estão todos fazendo as coisas erradas, irmão, não é fácil ir na contramão do erro. Porque se todo mundo faz, todo mundo está fazendo, está todo mundo andando do mesmo jeito, todas as igrejas você vê do mesmo jeito, você vê que uma pessoa se rebela, sai da igreja, abre o ministério, é tanto ministério abrindo hoje em dia, mas eles ficam do mesmo jeito que as outras igrejas faziam, né? Ninguém tenta fazer nada diferente, que é trazer novamente o povo à verdadeira adoração a Deus de Israel. Então é nesta manhã que nós vamos aprender isso. Ezequias ele viu isso. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. Os sacerdotes estão do mesmo jeito, faz a mesma coisa, mas o sacerdote tem que fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Os levitas têm que louvar de acordo com os mandamentos do Senhor. Tá? Então os adoradores têm que adorar a Deus conforme está prescrito na palavra de Deus. Então é isso que foi feito ali, um concerto em meio a tudo isso, ao meio ao caos, né? E para tudo isso ainda, né, logo que ele assumiu o trono, o rei Ezequias tentou corrigir essas questões, irmão, né? Mas ele sabia que a queda do reino do norte, que foi o povo de Israel, tinha sofrido a queda ali, o Senaqueribe tinha vindo, né? E levado eles cativos praticamente. Ele sabia que foi tudo isso por causa da desobediência à lei do Senhor, tá? Então quando o homem, a mulher, o ser humano, eles obedecem os mandamentos de Deus, eles sofrem consequências, tá? Não é porque Deus é um Deus ruim, um Deus mau, que castiga, que vai trazer, não é isso que Deus está fazendo. Deus deixa você escolher aquilo que está plantando. Mas o nosso Deus misericordioso, Ele quer te estender as mãos e socorrer e trazer você novamente de volta à obediência à sua palavra. Trazer você de novo à obediência à palavra de Deus, para que você possa ter uma vida abençoada, tá? Deus não quer que ninguém se perca e ninguém desobedeça a sua palavra. Então ele rapidamente promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Nós precisamos fazer uma grande reforma religiosa no meio do nosso povo, tá? Para o povo poder novamente buscar o Senhor conforme a sua palavra. Mas não é fácil, irmão. Eu tenho anos lutado contra, né, as doutrinas humanas, e tentando restabelecer as doutrinas cristãs de acordo com a palavra, mas não é fácil, porque a igreja está cada vez mais voltada a fazer aquilo que apraz a sua vontade, do seu corpo, da sua carne, e não a vontade de Deus, tá? Então Ezequias foi um homem reformador. Mas vamos agora mais um pouquinho à frente para a gente poder entender a parte 2, tá? Então o diferencial do rei Ezequias foi se preocupar em renovar a sua aliança com o Senhor. Então a primeira parte da lição, nessa introdução, foi para mostrar para você que nós precisamos, meus irmãos, restaurar o altar, restaurar o templo do Senhor e restaurar a verdadeira adoração a Deus de acordo com a palavra do Senhor. Se nós não fazermos isso, a igreja vai viver isso que nós estamos vivendo. Não vai ver mais manifestação do Espírito, não vai viver mais vendo pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, curas divinas. Você não vê mais o movimento de Deus. Aí as pessoas falam, ai, como eu queria que a igreja fosse igual à igreja primitiva. Mas para que a igreja primitiva, sejamos igual à igreja primitiva, nós, os súditos, nós cristãos, nós temos que andar igual à igreja primitiva. Em amor, em oração, na verdade, em busca da unção do Espírito, na renovação da sua palavra. Se nós não andarmos desta forma, de maneira nenhuma nós vamos viver como a igreja primitiva. Tá certo? Então nós possamos aprender a viver isso, tá? Então nós precisamos ser reavivados em meio ao caos, tá? Reavivados por sua palavra, meu irmão.
O que move a vida do cristão, o que move a igreja do Senhor é a sua palavra. Nós não podemos ir da contramão da palavra de jeito nenhum, sabe por quê? Porque nós temos, nesse tempo de incerteza, inseguranças e opressão espiritual entre o povo, nós temos que ter certeza que nós temos confiança e andamos de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá a vitória, tá? Eu li a parte inicial da escola bíblica dominical, eu fiz a leitura em Isaías 37. Aquilo ali é uma profecia. Eu não preciso ficar falando em mistério, em língua estranha, não preciso ficar rodopiando, colocando a mão na sua cabeça para você receber. Você tem que aprender a receber a sua bênção, aprender a receber a sua vitória, quando você ouve a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir o quê? A sua palavra. Então, em momentos do caos que a igreja está vivendo, nós temos que ser reavivados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos trazer bênção e vitória, tá? Ezequias e suas atitudes assertivas, tá? O que Ezequias fez? Diante desse cenário, Ezequias teve duas vertentes. Primeira vertente que Ezequias fez aí. Deixa eu abaixar aqui para que os irmãos possam ver aí a parte 1 aí, tá? Primeiro, ele fez as reformas políticas e morais, tá bom? E depois ele fez a purificação do templo e o restabelecimento dos cultos. E isso foi que Ezequias fez para poder trazer verdadeira adoração. Então, devido à humildade de Ezequias, de querer honrar o Altíssimo, Deus ouviu o seu clamor e livrou ele das mãos dos assírios. Deus precisa olhar para mim, irmão. Deus precisa olhar para você. Deus precisa olhar para a sua igreja e ver em nós um coração que verdadeiramente honra o Altíssimo. Que o nosso coração, o nosso desejo, em meio a nossas fraquezas, em meio a nossos erros, mas dentro de nós é um coração pulsante que quer honrar e agradar ao Senhor. Essa é a vontade que Deus quer olhar para nós e ver no nosso coração. Vontade de fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos dos Altíssimos. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 29, do verso 12 ao verso 13. Diz assim, ó: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Mas vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Nós precisamos aprender a buscar a Deus, irmão, com todo o nosso coração, tá? Não somente com pensamento, somente com palavra. Nós não podemos estar mecanizados no mesmo batidão. Olha, eu vou para o culto, vou para casa, volto para casa, vou para o culto, venho no culto, vou para o trabalho da igreja. Sempre naquele batidão. Mas quando nós fazermos isso, meus queridos, quando eu e você nós fizermos isso, nós temos que fazer com um coração de verdadeiro adorador, de ir lá para poder honrar ao Senhor, para poder glorificar ao Senhor com a nossa presença, glorificar ao Senhor com o nosso coração, glorificar ao Senhor com o fruto dos nossos lábios, né? Que é através dos louvores e adoração que nós fazemos na casa de Deus. Então é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Ezequias teve uma atitude assertiva, ele acertou na sua atitude. Qual que foi? Em buscar a Deus. Vamos ver para você ver que diz aqui em Jeremias, né? Que eu li para você, 29, verso 13. Se me buscares de todo o vosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler também aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. Então dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Nós precisamos restabelecer a verdadeiro culto ao Senhor. Nós temos que ir com propósito para a igreja. Qual que é o propósito de ir para a igreja, meu irmão? O propósito de ir para a igreja não é para você receber bênção, não é para você receber vitória. O propósito do verdadeiro adorador é ir para o templo para buscar o Senhor e conhecê-lo na beleza da tua santidade, tá? Quando você vai com o coração para buscar o Senhor com toda a vossa alma, com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, Deus vai lhe dar a vitória, tá? Porque Deus é a nossa força e nós temos que buscar Ele continuamente, tá? O Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio e fortaleza presente na hora da angústia. E quando nós temos um Deus e nós nos humilhamos na presença desse Deus e nós buscamos esse Deus, a vitória é certa em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, tá? O que eu quero dizer com isso? Em meio às fraquezas, em meio às nossas dúvidas, mas nós estamos lá
buscando ao Senhor. E Deus vai olhar e falar: verdadeiramente meu filho e minha filha está me buscando e se humilhando na minha presença, porque eles confiam em mim. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Então, as atitudes assertivas do nosso rei Ezequias foi essa, em fazer o povo buscar ao Senhor e clamar ao Senhor. E aí, a partir do momento que você busca o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Infelizmente, a igreja do Senhor está buscando as bênçãos de Deus, mas não estão buscando o Deus da bênção. Estão atrás do Senhor como se o Senhor fosse uma fada madrinha, não buscando ao Senhor como o Deus Altíssimo, que deve ser honrado, glorificado e exaltado através da minha vida e através da sua vida. O rei Ezequias viu aquela situação, aquele problema no meio do povo e falou: não, eu tenho que restabelecer novamente o culto e adoração a Deus de acordo com a sua palavra. Então, que nós possamos buscar a Deus com o nosso coração e com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma, para que as bênçãos do Senhor sejam sobre as nossas vidas, tá? Então Ezequias fez um avivamento tremendo. E o avivamento, meu irmão, é uma questão urgente, tá? O avivamento é uma questão urgente. O que é o avivamento? O avivamento, sabe como o avivamento começa? O avivamento começa em mim, conforme está aí o slide que você está vendo aí, tá? Nesse slide, no capítulo de Isaías 59, verso 1 a verso 3, diz assim, ó. Abra lá Isaías, acompanhe comigo na Bíblia, irmãos, para você se alimentar da palavra. Vamos aprender a alimentarmos da palavra do Senhor. Isaías. Vamos lá, diz assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Meu irmão, a igreja do Senhor precisa verdadeiramente voltar a ter um renovo, um avivamento na presença do Senhor. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Hoje a igreja está lotada de membros, lotada de pessoas, mas verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade são poucos. E que eu e você possamos fazer parte desses poucos, tá? Que quando as pessoas olharem para nós, possa ver em nós resplandecer a verdadeira luz do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? E o interessante, meu irmão, que Israel, ele foi chamado para ser diferente das outras nações, tá? Ele foi chamado para ser luz do mundo, sal da terra, exemplo para outras nações. E o que Israel fez? Israel andou conforme as nações também andavam. Caiu na idolatria, caiu no paganismo, adorou a outros deuses, a não Deus de Israel. E aí eu faço uma pergunta para você novamente nesta manhã. Como que está a igreja de Deus? A igreja do Senhor foi chamado para ser diferente, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para ser pessoas que resgatam vidas, né? São pessoas que possam viver de acordo com a vontade de Deus, para resplandecer a luz do Evangelho às nações, ao mundo. Mas infelizmente muitas pessoas estão andando de acordo com o mundo, tá? O povo tinha se contaminado lá em Israel, estava longe da presença do Senhor. E na igreja atual está do mesmo jeito. Cada um faz o que quer, cada um tem um Deus que quer, cada um vive a maneira que bem entende, não segue mais, né, as leis do Evangelho, não segue mais os mandamentos divinos, tá certo? Hoje o cristão é briguento, hoje o cristão arruma confusão. Quantos cristãos a gente vê aí no Facebook, a gente vê nos vídeos, dá até vergonha, meu irmão. Dá vergonha de ver pessoas que se dizem cristão pregando, cultuando a ideologia do ódio, da vingança, do mal, né? Amando mais as coisas ruins, vivendo uma batalha tremenda. Quantos líderes evangélicos se levantando para poder fazer a igreja do Senhor viver um mundo de guerra. Irmão, nós não somos de guerra, nós somos de paz. Nós somos, irmãos, para viver, né, como pobres de espírito,
né? Que nós possamos ser perseguidos, não ser os perseguidores. Hoje a igreja está vivendo um momento que a igreja é a igreja perseguidora, persegue o homossexual, persegue os não cristãos, persegue as pessoas, perseguir a menininha lá que, né, que engravidou lá, que é aquela questão lá que trouxe escândalo para a igreja. Onde cristão pode fazer aquilo? Né? Pessoas se levantando contra aquilo que não sabe para mostrar uma pseudo-santidade, meu irmão. Cuidado com isso. Vamos ser verdadeiramente cristão, né? Que nós possamos viver uma vida não de conformidade com o mundo, mas de conformidade com o Evangelho de Cristo. Mas de conformidade com a palavra de Deus, tá? Porque Deus não vai ter ninguém por inocente naquele dia. Então que nós possamos viver um avivamento, e o avivamento é uma questão, né, urgente. Nós precisamos viver verdadeiramente o avivamento nas nossas vidas. E nós vamos aprender então nesta manhã quais são os pilares para o avivamento. Qual o padrão bíblico para o avivamento? O que é avivamento, meu irmão? Meu Deus, eu não consigo entender como que as pessoas não conseguem entender o que é avivamento. As pessoas acham que avivamento, meu irmão, é gritaria, é tantas coisas que acontecem no seio do povo, que eu não sei o que tem na mente do coração das pessoas. O verdadeiro avivamento, irmão, tá igual esse slide aí, ó. Tá vendo a Bíblia sagrada no chão ali? Ele prostrado de joelho. O verdadeiro avivamento vem através da palavra de Deus. É somente através da palavra de Deus que verdadeiramente vem o avivamento do Senhor, tá? Então nós vamos aprender aqui os pilares para o avivamento, né? Nós precisamos buscar a Deus para que nós possamos aprender a viver uma vida santificada diante do Senhor. Então, o que é avivamento? Primeiramente, avivamento, irmão, espiritual genuíno, ele deve ter plena harmonia com as escrituras sagradas. O verdadeiro avivamento, volto a repetir, tem que ter um genuíno e plena harmonia com a escritura sagrada. Jamais deve ser contrário a elas, jamais deve ser contrário à palavra de Deus, tá? Quando você tem um verdadeiro avivamento, você tem um apego maior à leitura da Bíblia, você tem um apego maior para a meditação da palavra de Deus. Quando você tem um verdadeiro avivamento, você pratica aquilo que você ouve e aprende acerca da palavra de Deus. E o que você faz? Você quer divulgar aquilo que você aprendeu e passar para as demais pessoas. Se você está falando que está avivado, mas você não quer passar para o outro aquilo que você aprendeu, aquilo que você conheceu através da santa palavra de Deus, isso não é avivamento. Avivamento não é você ficar falando em língua, pulando, girando igual um peãozinho dentro da igreja, né? Fica rodando, parece um peão, aqueles peão de corda que se joga lá e fica rodopiando. Meu irmão, avivamento não é isso, tá certo? Nós vamos ver o que é avivamento. Avivamento começa quando você dá ouvido à palavra de Deus. A Bíblia nos diz que quando Esdras leu a palavra do Senhor, de manhã até o meio-dia, todo o povo ficou ali ouvindo a palavra de Deus. E depois houve uma comoção, houve verdadeira adoração ao Deus de Israel, porque eles aprenderam de acordo com a palavra. Então, o primeiro pilar para o avivamento é a Sagrada Escritura do Senhor. Meditou na palavra, ouviu a palavra, obedeceu a palavra e andou de acordo com a palavra. Aí você verdadeiramente vai receber a outra etapa. Qual que é a etapa? É a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. O avivamento vem através da palavra e depois da renovação do Espírito Santo na sua vida, tá? Quando eu falo de renovação do Espírito, lógico, Deus ele pode dar no avivamento, ele pode dar para você dons espirituais, você pode falar em língua, receber dons de maravilhas, todos os dons expressos ali através do Espírito. Lógico, você pode receber todos esses dons, né, através de um avivamento de Deus, ser renovado novamente em nível estranho, sim. Mas qual que é o primeiro papel do Espírito Santo na vida daqueles que foram avivados pelo Senhor? Qual é o papel do Espírito? É você ter uma mudança de vida, ter uma mudança de postura, uma mudança de caráter. Você vai verdadeiramente ter uma transformação e vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não mais guiado pelo seu querer, pela sua vontade e pela sua carne. O Espírito Santo vai te dar força para você ler mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, tá? Então o primeiro pilar daí é a palavra de Deus e o segundo é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre agirá em sua vida em concordância com a palavra de Deus, meu irmão. O Espírito Santo vai sempre agir na sua vida em concordância com a palavra de Deus, tá bom?
Pessoas que acham que estão sendo usadas pelo Espírito para trazer mensagem, revelamento para as pessoas aí, mas se não tiver de acordo, em consonância com a palavra de Deus, meu querido, isso não é avivamento, tá? Então, avivamento é você estar com o Espírito, vai estar sempre agindo em concordância e consonância com a palavra de Deus, tá? O avivamento sem Bíblia é como um povo sem história, é apenas um fenômeno religioso, tá? Um avivamento sem a palavra de Deus é somente um fenômeno, e infelizmente é isso que nós estamos vendo hoje dentro da igreja, somente um fenômeno religioso, pessoas pulando, gritando aí dentro da igreja, mas sai fora da igreja, compra, não paga, mente, engana, prostitui, adultera, né? Trai, não é um ótimo trabalhador, não é um ótimo pagador, não vive uma vida de acordo com os preceitos da palavra de Deus, mas na igreja prega, profetiza, chora, revela, rodopia igual peão, faz aviãozinho, pula, sai pulando num pé só. Esse tipo de coisa você vê na igreja. Meu irmão, avivamento, o Espírito Santo está em concordância, em ressonância com a palavra de Deus. Se não tiver de acordo com a palavra, irmão, é balela. Tá? Isso não é o verdadeiro avivamento. Infelizmente é duro falar isso, mas nossa igreja está vivendo somente fenômenos religiosos. Porque um faz, todo mundo faz. Tá certo? A pessoa não tem frequência no culto, a pessoa não tem frequência na escola bíblica dominical, a pessoa não tem frequência nos cultos de ensino, a pessoa não tem frequência no trabalho da igreja, mas quando chega no dia de culto tem um monte de gente, aí pula, rodopia, chora, profetiza, entrega mensagem, vai para lá, abraça o irmão, abraça a irmã, faz tanta coisa, tá? Então cuidado, o pilar do avivamento, o Espírito Santo também agirá de acordo com a palavra de Deus. Então o avivamento sem palavra, né? O Espírito Santo sem a palavra é um povo sem história, é apenas um fenômeno religioso, tá? O agir do Espírito Santo, então, é um dos aspectos do avivamento na vida da pessoa. Tá certo? Então, o agir do Espírito Santo é o segundo aspecto, tá? Então, num ambiente de avivamento espiritual, o Espírito Santo ele conduz a pessoa, em primeiro lugar, ao arrependimento. Meu querido, se você acha que é avivado, mas você não tem um coração arrependido, meu irmão, para com isso. Para um pouquinho, pensa um pouquinho como está a sua vida com Deus. Nós cantamos aquele, né? Como está a sua vida com Deus? A minha vida com Deus está muito bem. Como vai a sua vida com Deus? Esse é um hino que a gente canta, às vezes esse corinho que a gente canta na igreja. Mas, irmão, se você não tiver arrependimento, não tem avivamento. Se você não tiver amor à palavra de Deus, você não tem avivamento. Então, o Espírito Santo, primeira coisa que o Espírito Santo conduz a pessoa ao arrependimento, tá? Você pode ver aí, quando Ezequias trouxe o povo novamente diante do templo, restaurou o altar, restaurou o templo, restaurou os cultos, restaurou os sacerdotes, restaurou os levitas, o que as pessoas fizeram? Eles tiveram arrependimento e largaram para trás tudo aquilo que socialmente parecia coisas banais. Então, as coisas banais, quando o Espírito Santo entra em nós, elas são abandonadas, visando manter uma comunhão profunda com o nosso Deus Todo-Poderoso, tá? E quando você quer manter uma vida de comunhão com Deus Todo-Poderoso, você procura viver uma vida de santificação, constantemente vivendo uma vida de santificação diante do Senhor. Meu querido, não dê lugar à voz estranha. Não fique se achando que você pula, canta, profetiza. Mas nós precisamos ter a verdadeira ação do Espírito na nossa vida, que é o Espírito de arrependimento e viver uma vida de santificação na presença do Senhor. Volto a falar igual eu falo em todas as escolas bíblicas dominicais que eu ensino. Não estou pregando aqui perfeição, porque perfeição ninguém é. Ninguém é perfeito, mas diante dos erros tem que haver arrependimento. Diante das nossas falhas tem que ter arrependimento. Porque se não houver arrependimento, nós estamos com nossa mente cauterizada. E aí, a mente cauterizada, ela não faz a vontade de Deus e tampouco a vontade do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que veio no mundo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito.
convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você não for convencido do pecado, da justiça e do juízo e não houver arrependimento, você pode pular, pode falar língua estranha, você pode fazer o que quiser. Aí a Bíblia Sagrada vai falar em Coríntios 13, mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se não tivesse amor, nada disso seria. E para ter amor, tem que ter arrependimento, amor a Deus, amor à palavra e amor ao próximo, porque esses são os requisitos do verdadeiro avivamento na presença do Senhor. Nós precisamos voltar à verdadeira adoração. Precisamos voltar, mas para isso precisa restaurar o altar. Eu não posso restaurar o seu altar. Eu não posso restaurar o altar da igreja, mas cada um pode restaurar o seu altar. Que eu e você nós possamos nesta manhã, através desta palavra, desse ensinamento, restaurar a nossa vida e a nossa santificação constante com o Senhor. E a nossa devoção possa se tornar algo vivo, irmão. Que a nossa devoção possa se tornar algo evidenciado. Quando as pessoas olharem em nós, vai ver que você está fazendo por amor ao Senhor, né? Você está fazendo tudo cheio de vida, naturalmente, e não por obrigação tradicional e religiosa. Você não está fazendo por obrigação, por tradição religiosa. Você está fazendo porque verdadeiramente está sendo evidenciado o avivamento, o primeiro amor, a unção do Espírito, a vontade de agradar a Deus, buscando a face do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, estou falando com vocês aqui, mas estou sentindo a graça de Deus. Ah, se todo mundo soubesse o que Deus quer fazer com a sua igreja. A Bíblia fala que Jesus olhou para Jerusalém e falou: ó Jerusalém, Jerusalém, se vocês soubessem o que eu quero fazer com vocês, como a galinha faz com seus pintinhos, colocar vocês debaixo da minha asa, mas vocês não querem. É isso que Deus está querendo trazer para a igreja, ensinamento, verdadeiro avivamento. Deus quer fazer prodígios e maravilhas no meio do seu povo, mas para isso precisamos restaurar o nosso altar, restaurar a verdadeira adoração ao Deus e ter uma vida naturalmente, né, fora da obrigação tradicional. Ah, eu sou obrigado a ir para a igreja, sou obrigado a ir para o culto, aí eu vou para o culto, senão o pastor vai falar, aí eu vou para a escola dominical, senão o professor vai ver que eu estou faltando, aí eu vou para isso. Irmão, para com isso. Não faça coisas por obrigações religiosas, faz porque você é adorador, faz porque você verdadeiramente ama o Senhor, tá? Aí a presença real do Senhor será nas nossas vidas, e quando a presença do Senhor for real na nossa vida, os quebrantamentos serão comuns, tá? E nós vamos ter uma vida repleta de fervor na oração, fervor nos louvores, enfim, tudo vai ser cheio de vida através do Espírito Santo. E a Bíblia vai falar que do nosso ventre sairão águas, né, que fluirão para a vida eterna, irmão. É assim que Deus quer de mim e de você, que nós possamos ter um verdadeiro avivamento, mas o avivamento vem através da Sagrada Escritura e do arrependimento através do Espírito Santo de Deus, tá? Lógico que tem outros pilares do avivamento, tem muitas coisas, mas não dá para fazer somente na escola bíblica dominical devido ao tempo, tá? Mas tem outros pilares que a gente faz, que a gente sabe. E quando você está avivado, aí a presença de Deus é na nossa vida, aí o que começa a acontecer? Depois de tudo isso, aí Deus começa a usar nós, para nós fazermos, para a libertação de pessoas oprimidas, tá? Aí começam as curas, começam os milagres, as maravilhas, as reconciliações, as mudanças, né, de conduta na vida das famílias, da sociedade. Há uma pregação, ganha um novo valor. Você começa a dar mais valor à pregação, mais valor à palavra de Deus. Aí a palavra de Deus ela começa a impactar mais as pessoas. Por quê? Porque tudo isso quem faz não é eu, não é você, é a pessoa bendita do Espírito. E para o Espírito agir, nós temos que ter avivado. E para avivar tem que andar de acordo com a palavra. E tem que ter arrependimento e andar de acordo com o Espírito Santo de Deus. E aí o avivamento, irmão, o avivamento é a manifestação da presença de Deus no nosso coração. Avivamento é a manifestação de Deus na minha vida e na sua vida, meu irmão. É no nosso coração que está queimando como fogo, conforme esse slide aí, tá? Por mais que as pessoas não vejam você correndo, pulando, chorando, mas dentro do seu coração há uma chama ardente sendo renovada e avivada, incendiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus para o avivamento da sua igreja, tá? Onde nosso coração vai trazer novamente temor a Deus. Nós vamos ter temor ao Senhor. Você vai fazer coisas com amor e temor, honrando ao Senhor, né? Que nos faz reconhecer a santidade de Deus. E quanto nós precisamos nos consertar diante daquele Deus
que é todo-poderoso, e cada vez mais nós vamos desfazer do pecado e afastar do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é avivamento. Quando você buscar honrar a Deus, ter temor ao Senhor e afastar da aparência do mal, tá? Não é movimento, volto a dizer, não é gritaria, não é revelamento, né? Porque não é revelação, é muito revelamento, não é revelamento, tá? Mas mudança de comportamento para com Deus e para com a sua obra. Meu irmão, é com Deus e com a obra de Deus. Se não for assim, não tem verdadeiro avivamento, tá? Então esses são os pilares do avivamento, né? Que a igreja do Senhor, ela necessita viver um novo avivamento, como nos dias de Ezequias. Que eu e você nós possamos começar por mim e começar por você, e assim a igreja de Deus será abençoada. Se nós fazermos tudo isso, aí Deus vai ser para nós um socorro bem presente na hora da angústia, tá? Vamos ver aí um socorro presente na hora da necessidade. Senaqueribe, o rei da Síria, invade Judá. Judá estava sendo perseguida, invadida pelo rei da Senaqueribe, tá? O rei da Síria. Aí você vê o slide, é o anjo do Senhor vindo em socorro diante de Deus para poder socorrer o povo de Judá e o rei Ezequias. Sabe por quê? Porque ele estava avivado, ele buscou ao Senhor e Deus trouxe para ele. E quando nós estamos vivendo uma vida de crise e tribulação, né? Começam as afrontas, irmãos, tá? A afronta, quero dizer para você que a afronta é uma arma diabólica, tá? A afronta é uma arma do diabo para poder te destruir. O rei da Síria aí guerreou contra o reino de Judá. Olha aí o slide aí, tá? Então vou até mostrar para você aí. Senaqueribe aí, né? E o rei Ezequias, tá? Então como tá o slide escrito aí em cima, bem certinho para você ver. Ali, ó. Afrontas é uma arma diabólica. O rei Senaqueribe, irmão, olha que coisa interessante. Quando ele cercou Judá, cercou Jerusalém, ele envia carta a Jerusalém para afrontar o rei Ezequias e afrontar o povo. E com essas afrontas, o que o povo fez? O povo ficou amedrontado, ficou com medo, tá? E quantas vezes o inimigo ele usa a afronta para te amedrontar, para te assustar, para mostrar, né, que você está correndo perigo. Mas eu quero que você entenda comigo, irmão. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, já estou terminando, tá? 2 Crônicas, capítulo 32. Eu amo a palavra de Deus, irmão. Se vocês entendessem o valor que tem a palavra, você vai ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ler aqui, tá? 2 Crônicas, capítulo 32. Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 13 e verso de número 15. Olha o que diz aqui, ó. Não sabeis vós que eu e meus pais, isso é Senaqueribe dizendo, o rei Senaqueribe dizendo, afrontando o povo, ó. Olha o que ele diz no verso 12 aí. 13. Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações dessas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Olha o rei Senaqueribe dizendo. Olha o verso 14. Qual foi de todos os deuses dessas nações que meus pais destruíram? O que pode livrar o seu povo do meu poder? Como, pois, poderá o vosso Deus vos livrar das minhas mãos? Olha, irmão, olha a afronta do inimigo. Presta atenção, olha a palavra de Deus, isso é profecia. Aprenda a receber a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Olha, para você que está sofrendo aí na sua casa, no seu lar, né? Olha só, como, pois, poderá o vosso Deus vos livrar das minhas mãos? Olha a afronta. Olha o verso 15. Agora não vos engane o rei Ezequias, nem vos incite assim, não lhes dei crédito, pois nenhum Deus da nação alguma, nem do reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quando menos o vosso Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Não é assim que o inimigo faz? O inimigo afronta a gente na luta. Cadê o seu Deus? O seu Deus não pode te livrar. Não dá ouvido à voz do pregador, não dá ouvido à voz do profeta, não dá ouvido à voz do pastor. Não vai no ensinamento que está dizendo, não. Faça aquilo que eu estou dizendo para você, não o que ele fala. Olha só, amedrontando o povo. O rei Senaqueribe, irmão, ele foi um rei tremendo, né? Foi um rei que guerreou, venceu várias batalhas. Mas o que acontece no meio das batalhas, que as pessoas só vencem batalha quando Deus não está no negócio. O inimigo só vence as guerras quando Deus não está no meio da batalha. Quando nós deixamos Deus de lado, mas quando Deus está no negócio, meu irmão,
pode ter certeza que a vitória é diferente. Vamos ler Salmo número 3, verso 6 e verso 7. Salmos, para a gente terminar. Eu fico olhando para o relógio, mas eu fico desesperado, a hora voa, tá? Mas vamos aí. Salmo capítulo 3, verso número 6 e verso 7 diz assim, ó. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que pusessem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, e salva-me, ó meu Deus. Fere no queixo a todos os meus inimigos e quebra os dentes aos ímpios. Meu irmão, quando Deus está no negócio, não tem afronta do inimigo. Não tenha medo do inimigo, porque o inimigo ele vai levantar para poder cair. Vamos ler Salmo, verso 20 e verso 7. Salmo, capítulo 20, verso 7 diz assim, ó. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, nosso Senhor, nosso Deus. Então, meus queridos, se você estiver sofrendo por afronta e você verdadeiramente ama a palavra de Deus, está sendo avivado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Você vai ver as bênçãos acontecer na sua casa, na sua vida e na sua família. E para finalizar esta parte da lição, Salmo 27, verso de número 3, olha que diz aí sim, ó. Ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Meu irmão, está na hora de nós vivermos a palavra de Deus. Está na hora de nós vivermos a verdadeira unção da palavra, obedecendo a palavra, entendendo a palavra de Deus. Não dê ouvido à afronta do inimigo, tá? Não olhe para a tribulação, não olhe para a luta, mas olhe para o Deus que você serve, tá? Confie no Deus que você serve. O rei Senaqueribe chegou diante de Judá, aí o que aconteceu? Afrontou, né? Para poder amedrontar o povo. Mas olha o que o rei Ezequias fez. Sabe o que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias chegou diante de Deus, ele apresenta as cartas ao Senhor. Ele apresentou a afronta para Deus. Ele apresentou, não sei se você consegue ver no slide, os papéis no chão. Olha o que ele fez, ó. Pegou a carta que o rei Senaqueribe enviou para ele, afrontando o povo e leu diante do povo, tá? Para amedrontar o povo. Ele pegou as cartas da mão dos mensageiros e o que ele fez? Levou diante do Senhor. Meu irmão, quando você for afrontado, não afronta de volta não. Não guerreie de volta não, apresente ao Senhor, recorre ao Senhor. Ele foi até o templo, apresentou a Deus as mensagens das afrontas. O que ele fez? Ele se humilhou perante o Senhor. E vamos ver o que aconteceu? Vamos ler aí 2 Reis capítulo 19, 2 Reis capítulo 19 verso 4. 2 Reis capítulo 19 verso de número 4. Vamos ver aí, 2 Reis 19, verso 4 diz assim, ó. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou ao Senhor o rei da Síria para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, faz oração pelo resto que ainda fica. Ele chegou diante do templo, orou, o Senhor falou assim, o Senhor ouviu o que o mensageiro falou aí, tá? Quando os servos dele trouxeram para mim aí. Tá certo? Mas olha a resposta de Deus aí depois no verso 6. Isaías lhe disse, assim direis o vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria me blasfemaram. Meterei nele um espírito de tal que quando ele ouvir certo rumor, voltará para a sua terra e nela o farei cair morto à espada. E olha que Deus fez, irmão. Deus ele fez, né? Que verdadeiramente Deus enviou um anjo e salvou ali a Ezequias e também a povo de Judá e o povo de Jerusalém. Meu irmão, a afronta, não fale, não guerreie, mas entrega nas mãos do Senhor, tá? Então, eu quero dizer para você da humilhação à exaltação, tá? Então, da humilhação à exaltação aí, conforme nós estamos vendo aí na figurinha, né? Não sei se você consegue ver, visualizar aí, a formiguinha, né? Sendo esmagada. E você muitas vezes se sente assim, sendo esmagada, né? Sendo humilhada. Mas, meu querido, da humilhação para a exaltação, tá? Vamos aprender um pouquinho também a respeito disso, sobre ser humilhado, né, e ser exaltado. Vamos ver o que significa isso. Aí no caso do rei Ezequias, né, Deus enviou um anjo aí ao arraial da Síria, que ele matou só um anjo só, irmão, matou 185 mil soldados, tá? E Senaqueribe envergonhado se retirou e foi para o mesmo caminho que ele veio e voltou, correu, né? Então ali realmente ele tentou humilhar o povo de Deus
Só que Deus trouxe para eles aí uma humilhação para ele, porque na verdade ele estava exaltado. A Bíblia fala que os exaltados Deus abate e os humilhados Deus exalta. O rei Senaqueribe se exaltou e foi abatido. O rei Ezequias se humilhou e foi exaltado. E através da exaltação, Deus trouxe a vitória para o rei de Israel e o rei de Judá. Então o que eu quero que você entenda, irmão, essa declaração aí de os humilhados serão exaltados, infelizmente é muito pregada, é muito ensinada na igreja. É um ditado popular que não aparece exatamente dessa forma na Bíblia, tá? Não é desta forma que está escrito na Bíblia. Muitos cristãos pregam essa mensagem, os humilhados serão exaltados, mas não é isso que está escrito na Bíblia. O mais próximo que a gente encontra disso na Bíblia Sagrada está lá em Ezequiel, capítulo 21, verso 26. Se você quiser abrir sua Bíblia na sua casa, você abre. Se não, você ouve aqui que eu vou ler para você, que está escrito em Ezequiel, capítulo 21, verso 26. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e a coroa, não será a mesma. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados, tá? Então Deus vai tirar da cabeça a coroa e o turbante, tá? Então, na verdade, Deus coloca o turbante na cabeça que é coroa e tira da coroa a cabeça que é turbante, e assim por diante. Beleza? Mas o que significa isso então dentro da Bíblia Sagrada e do conceito evangélico, do conceito cristão verdadeiro e genuíno de acordo com a palavra de Deus, tá? Vamos aprender um pouquinho. Quando as pessoas dizem os humilhados serão exaltados, irmão, normalmente elas têm em mente um tipo de vingança, uma expectativa vingativa, né? Por exemplo, assim, a fulano me maltratou, eu quero ela sendo maltratada e eu sendo exaltado para mostrar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou servo, que eu sou serva, que eu sou, sabe? O primeiro pensamento quando as pessoas pregam isso, eu vejo o pregador pregando, dói meu coração. Dói meu coração porque o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor não é dessas coisas, não é espírito de vingança. O cristão não é para vingar. A Bíblia fala que você tem que amar os que te perseguem, amar aqueles que te aborrecem. Só que infelizmente quando as pessoas pregam isso, os humilhados serão exaltados, eles normalmente têm na sua mente uma expectativa de vingança, tá? E isso é dito em pregações, né? Por exemplo, né? Na grande maioria das vezes, ele carrega esse sentido que Deus vai exaltar perante os homens, né? Um crente humilhado, Deus vai fazer. Eu fui humilhado lá e Deus mostrou para ele que eu era quem era na minha vida, meu irmão. Primeira coisa, eu quero que você entenda uma coisa. Nós não somos melhores do que Jesus Cristo. Jesus Cristo foi humilhado. Jesus Cristo foi humilhado nesta terra, tá? Então eu quero que você entenda uma coisa. Nem sempre os humilhados nesse mundo, os cristãos neste mundo, ele vai ser exaltado. Se você está esperando exaltação nesse mundo, meu irmão, pode perder seu tempo. Você vai perder o seu tempo. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que são humilhadas neste mundo, né? Mas não tem como ser exaltado nessa terra. Muitas pessoas vivem aí humilhado, sofrendo perseguições, afronta, né? Mas está ali firme na presença do Senhor. E tem muitas outras pessoas que são arrogantes, né? Que são exaltadas, mas não acontece nada com essas pessoas. Você tem que entender uma coisa, meu irmão. Essa humilhação, essa exaltação vai ser só no dia do Senhor, tá? Não estou dizendo que você não pode receber bênção, você foi perseguido, maltratado, Deus vai dar escape para você. Não estou dizendo que você não vai ter escape. Você vai ter escape, você vai muitas vezes, fechou a porta de emprego, Deus vai abrir outra porta de emprego. Alguém te maltratou, te humilhou ali, amanhã depois você pode estar socorrendo essa pessoa, porque a Bíblia fala para nós amarmos as pessoas, mas não é porque você está sendo exaltado, ela está sendo humilhada, não é isso não, tá? O que Deus quer fazer para nós não é ter esse sentimento de vingança, de vingativa não. É saber que no dia do Senhor nós vamos ter a nossa recompensa. E a recompensa não é aqui e agora, tá? Não é recompensa, não é agora. Tem muitas pessoas arrogantes que vivem a vida inteira arrogante, né? Homens perversos que vivem nas suas vidas inteiras desfrutando de orgulho e de suas posições privilegiadas e nada acontece. Mas no dia do Senhor, irmão, aí vai ter diferença. O cristão tem que aprender uma coisa neste mundo, irmão. Para de querer receber honras e coisas aqui. Nós temos que buscar tesouros lá no céu, não aqui na terra. Meu irmão, se você não foi exaltado, eu quero que Deus mostre para as pessoas que eu sou de Deus, eu quero que a pessoa mostre. Irmão, para com isso, sofra calado na presença do Senhor, e você verdadeiramente vai receber as bênçãos do Senhor, tá? Então confie no Senhor, confie nas promessas de Deus, porque no dia do Senhor você vai ver, você vai estar sentado à direita do Pai. Tá? Você vai estar sentado à direita do Senhor. Então pare de querer achar que você vai levantar e o inimigo seu vai cair.
igual aquele hino, né, que canta lá, né? Você vai estar na palco e a pessoa vai estar lá na plateia te assistindo. Pode acontecer? Eu acho que pode, mas isso não é vontade de Deus, isso é por causa do fruto, porque ela plantou coisa errada, ela vai colher coisa errada. Mas nosso Deus não é Deus de vingança, meu irmão, tá certo? Quem vai pelejar contra Deus, contra essas pessoas, vai ser Deus no dia do juízo, tá? E Deus quer que todas as pessoas cheguem a pleno conhecimento da verdade. Então, quando você estiver sendo humilhado, espere em Deus, que Deus vai te dar a sua vitória, mas não fique esperando a queda do outro. Fique esperando somente a sua vitória, tá? Então, pare de querer a vingança, o mal do outro, a queda do outro, tá? A ruína do outro, tá certo? Quem vai tratar com ela é Deus. Mas peça para Deus ter misericórdia dessas pessoas que te humilham, que te perseguem. Essa é a vontade de Deus. Essa é a verdadeira vida cristã. Amar os que te perseguem e te aborrecem. Se você tiver expectativa de vingança, do humilhado será exaltado. Estou sendo humilhado hoje, mas amanhã Deus vai mostrar para ela vai cair no chão, eu vou pisar por cima. Não é isso que Deus quer, tá? Então que você possa aprender nesta manhã acerca disso. Não vou prolongar, que o tempo passa depressa demais, tá? Embora o nosso adversário seja mais forte do que nós, o Senhor Deus luta nossas batalhas, tá bom, irmão? Então Deus que luta nossas batalhas, espera somente a vitória, não espere a vingança, porque Deus não quer um cristão vivendo assim, tá? Vamos ver aí então. Nós aprendemos nessa lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. E a história do rei Ezequias nos fez ver que nos piores momentos das nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. Então que Deus em Cristo vos abençoe, irmão. Vocês possam ter aprendido alguma coisa nesta manhã. Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração foi o que eu coloquei e ensinei para vocês aí, tá? Vamos aí estar louvando o Senhor para nós terminarmos e fazemos a oração final aí em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos ver aí a lição agora de número 108, tá bom, irmãos? Fique com esse louvor. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu, nós iremos a paz gozar. Lá no céu, mano. Ele é o nome. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Para Jesus olhar, pela fé sempre se lutar, ao inimigo a combater, o Evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, meus queridos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, tá? Esta é a escola dominical que eu trouxe para vocês amar a palavra de Deus,
se aprofundar na palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, meu irmão. Não adianta nada a gente querer tentar viver uma vida de acordo com nossos preceitos, nosso querer. Retorne para a palavra. Dá valor para os homens de Deus que te ensinam a palavra, aos pastores da tua igreja, aos irmãos da escola bíblica dominical, aos professores, ao superintendente da escola bíblica dominical. Essa é a vontade, o verdadeiro avivamento só vem através de homens que verdadeiramente andam de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão, o meu sonho é ver cada cristão aluno da escola dominical, cada membro aluno da escola, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Essa é a minha vontade, meus irmãos. Tá? Vou terminar, que Deus em Cristo vos abençoe. Agradecer a nossos irmãos, né? Nosso irmão Ezequiel, né? A sua esposa que entra, sempre está nos ajudando aí, acompanhando, né? A todos os irmãos que entrou, nosso irmão Rosildo, né? Servo do Senhor, né? Homem de Deus, Deus abençoe nosso irmão Rosildo. Todos os irmãos que entrou aí, todas as pessoas aí, nossa pastora, a irmã Hilda, tá? E os demais irmãos que entrou, a minha esposa, as pessoas que nos assistiram. Vamos orar a Deus para que Deus possa colocar no meu coração, irmão, e no seu coração, né? A reforma religiosa. E possamos começar por nós, tá? E Deus começando por nós, Deus vai abençoar a igreja do Senhor e abençoar a sociedade, tá? Então nessa oração, ora ao Senhor, entregue seu pedido ao Senhor e Deus vai fazer aquilo que está no seu coração. Oremos a Deus. Deus eterno e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, ó Deus, pela sua palavra. Nos ensine cada vez mais, Senhor, nos repreenda, meu Deus, cada vez mais. Ó Deus, o Senhor é nosso Pai celestial, que quer nos conduzir uma vida santa, espiritual, diante da tua presença, porque diante da tua presença tem bênção, diante da tua presença tem paz, diante da tua presença, meu Deus e meu Pai, tem prosperidade, tem ajuda e socorro, Senhor. Meu Deus, que nós possamos colocar nosso coração em honrar o Senhor, em temer ao Senhor, em buscar o Senhor e a sua palavra na beleza da sua santidade, não por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, Senhor, mas buscar o Senhor porque o Senhor é Deus honrado e glorificado, meu Deus, nesta terra. Foi o nosso Criador que nos colocou neste mundo para te adorar, te glorificar. Meu Deus eterno e santo, muito obrigado, Deus, pela minha vida, pela minha família, pela família dos irmãos que assistiram, meu Deus e meu Pai. Cubra eles com bênção, com vitória. Estenda as tuas mãos santa e poderosa e que o teu Espírito Santo possa, meu Deus, pairar nos nossos corações, nos instruindo, nos ensinando, meu Deus, acerca da justiça, do pecado e do juízo. Meu Deus e meu Pai, abra os nossos ouvidos, nosso coração para ouvir e obedecer a tua palavra, para viver, meu Deus, uma vida repleta e santa diante do Senhor. E Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo faça em mim morada, faça em nós morada, faça morada na tua igreja e que as bênçãos do Senhor, meu Deus, possam alcançar as vidas que precisam e carecem. É que eu te peço nesta manhã, Senhor, e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus, né? Estenda suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Está terminado em nome do Senhor. Graça e paz a todos e Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana na presença de Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus.